Les invito a que abram a palavra de Deus novamente. Agora, em la porção que se encontra no Evangelho de Juan, capítulo 11. Evangelho de Juan, capítulo 11. A palavra de Deus diz o seguinte: estava entonces enfermo chamado Lázaro de Betânia, la aldea de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cuyo hermano Lázaro estava enfermo, foi la que ungió al Senhor com perfume e le enjugó los pies com sus cabellos. Enviaram, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. E amava Jesús a Marta, a sua hermana e a Lázaro. Quando oyó, pues, que estava enfermo, se quedou 2 dias mais en el lugar donde estava. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea outra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuravam los judíos apedrearte, e outra vez vas allá? Respondió Jesús: não tiene el día 12 horas? El que anda de dia não tropieza, porque vê a luz deste mundo. Pero el que anda de noite tropieza, porque não há luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos também nós outros, para que moramos com ele. Vino, pues, Jesús e halló que hacía já 4 dias que Lázaro estava en el sepulcro. Betânia estava cerca de Jerusalém, como a 15 estadios, e muitos de los judíos haviam venido a Marta e a Maria para consolá-las por su hermano. Então, Marta, quando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Maria se quedou em casa. E Marta dijo a Jesús: Senhor, se hubieses estado aqui, mi hermano não habría muerto. Mas também sé ahora que tudo lo que pidas a Deus, Deus te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban
em casa com ela e la consolavam. Quando vieram que Maria se havia levantado deprisa e havia salido, la siguieron, dizendo: vá ao sepulcro a llorar allí. Maria, quando chegou a donde estava Jesus, al verle, se postrou a sus pies, dizendo: Senhor, se hubieses estado aqui, não habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle e deixadle ir. Amém. Vamos a orar. Um milagre passou acá. Eu alcancei a ler o capítulo sin lentes. Se entenderam, foi porque o Espírito Santo les bendijo muito. Vamos a orar. Senhor, ajuda-nos a compreender, a aceptar e a obedecer tu palavra. Tu eres a ressurreição e a vida, Senhor. Te pedimos que te manifestes também hoje neste lugar, para que haya salvação, para que a glória, ó Deus, seja novamente dada ao Senhor. Te lo pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesús realizou muitos milagros. Foram al menos 5 curações de paralíticos, 4 sanações de ciegos, 2 curações de leprosos, 2 multiplicações de panes e peces. Jesús calmou a tormenta e, levantando-se, repreendeu al viento e dijo al mar: calla, emudece. E cessou el viento e se hizo gran bonança. Secou a higuera, proveiu a gran pesca. Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado, mas em tu palavra echaré la red. E habiéndolo hecho, encerraram gran cantidade de peces e sua rede se rompia. Jesus transformou el agua em vinho. Mandou a Pedro a traer uma moneda de la boca del pez para pagar impuestos. Sanou a mulher com flujo de sangre. Sanou a um sordo-mudo. Sanou a um hidrópico. Sanou a fiebre de la suegra de Pedro. Restaurou a oreja de Malco, que foi herido por um discípulo suyo. Además, en el Evangelho de Juan lemos: e há também outras muitas coisas que hizo Jesús, las quais, se escrevieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entre os milagros de Jesús, não cabe dúvida que a ressurreição de pessoas é o mais impressionante que há. Se trata de devolver a vida a quem já não la tiene.
de transformar o dolor de luto em profundo gozo. É cambio de perspectiva para familiares e amigos. Em vez de preparar o funeral e o entierro, agora eles têm que administrar a forte emoção del sorprendente reencontro com o ressuscitado. Se dá uma alternância, uma oscilação brusca de condições, desde a tristeza de la muerte a la celebração de la vida. A Bíblia dá conta que Jesus ressuscitou a hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín e Lázaro de Betânia. Segundo o comentarista Charles Ehrman, a ressurreição de Lázaro é o milagro mais admirável e eloquente de todas as señales realizadas por Jesus. De hecho, este prodígio ocupa o lugar mais importante em la narrativa de Juan. É o sétimo e último milagro registrado em seu evangelho. Foi realizado na última semana de Cristo. A ressurreição del hermano de Maria e Marta despertou reacções opostas. Muitos judeus creyeron em Jesus e assim encontraram a vida. Versículo 45. Então, muitos de los judíos que haviam venido para acompanhar a Maria e vieram lo que Jesus hizo, creyeron en él. Mientras outros decidiram por la muerte de Jesus. Fíjense, muitos encontraram a vida através de la ressurreição de Lázaro, pero outros acordaram matar, acordaram por la muerte de Cristo. Ante este milagro, Caifás, el sumo sacerdote, dijo en el versículo 50, conviene que un hombre muera por el pueblo. Este é, sem dúvida, o grande milagro de Jesus. A diferença de la hija de Jairo e del hijo de la viuda de Naín, Lázaro llevava 4 dias muerto. Em la descrição deste grande milagro, há enseñanças maravilhosas para ti e para mim, e para aqueles que nos acompanham por las redes sociais. Este capítulo dá para muito. Nos permite falar de amistad, de coragem, del futuro, de compaixão, del poder de Deus, de rendição e de conspiração. Hoje vamos a detener-nos em algumas lecciones em torno de um grande milagro. Se alguém lhe pergunta sobre que o pastor falou hoje, você deve, por favor, responder. O pastor falou sobre algumas lecciones em torno de um grande milagro. A primeira de ellas é a importância de las relaciones, a importância de las amistades. Versículo 5. E amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 19. E muitos de los judíos haviam venido a Marta e a Maria para consolá-las por su hermano. Versículo 31. Então, os judeus que estavam em casa com ela e lá consolavam. Maria, Marta e Lázaro eram aquelas pessoas que não podem faltar em uma igreja. São queridas por todos. São crentes que tomam em sério o evangelho, que impactam seu entorno, que deixam huella profunda, porque promueven el bien, hacen lo bien e apuntam hacia aquele que é o único verdadeiramente bueno, Cristo. El hecho de que muitos judíos visitaram a las hermanas para consolá-las não é algo menor. Há pessoas cuya muerte não despierta maior comoção, pero há aquelas cuyo fallecimiento moviliza a muitos
porque estes querem despedir-se de pessoas que influíram para melhorar suas vidas. Sem ellas, o desafio de viver se hace mais difícil. Además, a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Se Jesus les amava, é porque eram especiais. Eram pessoas que irradiavam graça. Sua existência despejava dulzura no mundo. Jesus frequentava a casa de estes irmãos. Em uma ocasião, Jesus disse: Marta, Marta, afanada e turbada estás com muitas coisas, pero solo uma coisa é necessária, e Maria ha escolhido a boa parte, la qual não lhe será quitada. Tras a ressurreição de Lázaro, Jesus cenou com eles. Depois vocês leiam o capítulo 12. E neste dia, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume e los enrugou com seus cabelos. Esta família era amada por Jesus. Jesus frequentava a casa de estes irmãos. A relação de los hermanos de Betânia com Jesus e com as demais pessoas nos recuerda que a vida é uma valiosa oportunidade para construir puentes e não muralhas em torno de nós mesmos. Deus nos hizo seres relacionales, pessoas dotadas da capacidade de estabelecer e desenvolver relações. A dificuldade para relacionar-nos é um efeito da caída, do pecado no mundo e em nós mesmos. Antes do pecado, Adão e Eva viviam de maneira harmoniosa entre eles, com Deus e com a natureza. Tras o pecado surge o conflito em todos os níveis sociais. Adão e Eva já não passam a viver de maneira harmoniosa, espiritual, tentam huir de Deus porque têm vergonha de lo que fizeram, e com o meio ambiente, certo? A fauna e a flora, os animais, a natureza passa a huir e a atacar, certo? A poner-se em enemistad contra os seres humanos. Solamente através de Cristo podemos volver a desfrutar de los recursos espirituais que Deus dispone para cultivar relações sanas. Sem Cristo, não te deixes enganar. Não pode existir relações verdadeiramente duradeiras e desinteressadas. Pastor, aqui eu conosco pessoas que não são crentes, que são verdadeiramente amigas. Tu não conheces nem sequer a ti mesmo. E se é possível que pessoas não crentes mantenham algum nível de amistade, é porque nelas existe a imagem e semelhança de Deus, porque são seres humanos, é por graça comum. Pero nadie pode garantizar que esta amistade é verdadeiramente desinteressada. Os que têm mais tempo de vida, os que são mais experimentados, podem entender melhor o que estou dizendo. A vezes, ou a menudo, supostas amistades duradeiras e permanentes se rompem, se debilitam, se fragilizam e demonstram que não eram tão duradeiras como nós outros havíamos pensado. Assim que solamente podem existir relações verdadeiramente sólidas através de los laços que temos na persona de Cristo. O verdadeiro amigo é aquele que não só te ajuda, sino que te acerca del Senhor. Os judíos queriam matar a Lázaro. Por quê? Não, pastor. Os judeus queriam matar a Jesus e a Lázaro. Por quê?
Porque através de Lázaro, muitos creiam em Cristo. Capítulo 12, versículo 11. Versículo 10 e 11 do capítulo 12. Pero os principais sacerdotes acordaram da morte também a Lázaro. Porque a causa dele, muitos de los judíos se apartavam e creiam em Jesus. Sim, eu sei que para algumas pessoas les cuesta mais sair de sua isla particular e relacionar-se. Pero isso não justifica o aislamiento. Distanciar-se e refugiar-se na soledad é pecado, porque vai em contra do propósito para o qual Deus nos criou. Relacionar-nos uns com os outros. Em Jesus, temos os meios necessários para sair de nossa zona de conforto, lo que nos gusta, e experimentar os benefícios de amistades desarrolladas no marco bíblico. Em todo tempo, ama o amigo, diz a Bíblia. Os amigos se ajudam. A mesma palavra de Deus afirma: se caem, el uno levanta al outro. Ai del que cai e não tiene quem lo levante. Les vou compartilhar uma experiência que me ha hecho pensar en el benefício de las relaciones. Nós, como congregação, hemos orado por Orlando, por segundo Orlando. Segundo é o primeiro nome dele. Orlando é mendigo, e não se espante com minha afirmação. Eu consultei a la Real Academia Espanhola. Mendigo é uma pessoa que habitualmente pide limosna. Orlando, os que sabem, aunque se esforce e logre reunir umas platitas, vivia pedindo limosna às pessoas. Deus lo trajo a nossa congregação. Alguns de vocês não lo conhecem porque chegaram há pouco. Cuento corto, resumen de lo que quero compartilhar, é que quando estallou a pandemia, Orlando, que muitas vezes dormiu na calle, outras vezes em espaços aí da municipalidade, Orlando foi instalado em uma pensão. E hermanos de nossa congregação sacam de seu bolsillo e han pagado a pensão para Orlando. Há como uma semana, Orlando teve que ser operado, lhe sacaram a vesícula. O que ha passado desde então? Orlando, por suas características, por suas limitações, producto de la vida muito difícil que ele ha llevado, Orlando se olvida de tudo. De tudo. Esta semana me tocou levar e visitar Orlando com outros irmãos, nos hemos turnado para dar-lhe os remédios. Há que tomar 5 remédios por dia, 3 vezes ao dia. O primeiro dia de 35 gotas. Eu lhe pus as gotas, certo? Aí no vaso, ele tomou a metade e depois echou. Não foi o tiro, tomou a metade e disse: "Oh, está forte". Hablou uma cosita e echou a água. Echei a água com o remédio. Falei: "Sí, echaste". Ou seja, se olvida de las coisas. Ele não logra ver. A irmã que levou os remédios escreveu aí letras maiores, certo? Ele não lograva ler. Então, se nós anotamos em uma hoja maior, com letras maiores, e explicamos: há que tomar cada 8 horas. Al dia seguinte, cheguei, tomaste de la noite. Se me olvidou. Orlando é um ninho.
Orlando depende de tudo. Orlando depende das pessoas para alimentar-se, para receber os remédios, para tudo que vocês podem imaginar. Pastor, que tem que ver isso com Lázaro, pastor? Com Jesus? As relações. Os hermanos que pagam a pensão a Orlando não são amigos de Orlando como nós às vezes ou frequentemente entendemos o conceito de amistade. Certo? Llevam tempo, platicando, compartilhando. Não. São amigos de Orlando por la fé, amigos espirituais, porque são filhos do mesmo Padre. Ou seja, a graça de Deus ha hecho com que hermanos em Cristo ayuden a Orlando, que é hermano em Cristo. Que triste quando as pessoas não conhecem a Deus e não desenvolvem relações. Se quedam em sua isla particular, em sua soledade, porque quando caem, não têm como receber ajuda para levantar-se. Como muitas outras pessoas, qualquer um que cruza as calles de Santiago Centro, se topa, vê várias pessoas vivendo nas calles. Orlando poderia ser uma mais. Não lo é por la graça de Deus. E porque Deus usa a pessoas para ajudar a Orlando. Se não for assim, a graça de Deus usando a pessoas, é provável que Orlando já não estivesse em meio nosso. As relações são importantes. Assim que invierta tempo em tus relações com tus padres, com tus hermanos de sangre, com tus hermanos de fé, em la fé, com tus parientes. Hágalo mientras há tempo. Com tus vecinos, mantenha a política de la buena vecindad, porque no momento de uma emergência, são eles que te podem ajudar. Antes que os bombeiros e tus parentes cheguem, são os vecinos que te podem extender a mão. Además, tal como sucedia com Lázaro, a buena vecindad e as amistades abrem as portas para a evangelização, para que podamos apresentar às pessoas nosso melhor amigo, Jesus. Há uma segunda enseñança, uma segunda lição em torno deste grande milagre. E quero plantear esta segunda lição por meio de uma pergunta. Que hacer ante o sofrimento? Que hacer ante o sofrimento? O texto nos entrega, a Bíblia nos entrega a resposta, versículo 3. Enviaram, pues, as hermanas para dizer a Jesus: Senhor, he aqui, el que amas está enfermo. 22. Mas também sei a hora que todo lo que pidas a Deus, Deus te lo dará. As hermanas buscaram a Jesus. As hermanas, não somente Marta, depois Maria repite, dice palavras semelhantes, creíam no poder de Jesus. E además, elas obedeceram a Jesus, porque há gente que crê em Jesus, que crê em Deus, há gente que conhece a Bíblia, pero não obedece a Deus. Quando Jesus chegou ao local do sepulcro, certo? Marta, certo, disse: Senhor, e é de já, porque é de 4 dias, ou seja, Senhor, olvida-te, Senhor. Certo, Jesus lhe dijo, não te he dicho, versículo 40, que se crees verás a glória de Deus. Então quitaram a pedra de onde havia sido puesto el muerto. Ou seja, obedeceram. Não com muito gosto, contrariadas, mas obedeceram. E por que obedeceram? Viram
a manifestação da glória de Deus. Que hacer ante o sofrimento? O sofrimento é uma experiência absolutamente democrática. Todos lo compartem e participam dele. Se é certo que se trata de algo comum a todos os seres humanos, por outro lado, a reação ao sofrimento atestigua como as pessoas são diferentes. Ante uma situação difícil, ou mesmo dramática, alguns se quedam paralisados, em choque. Outros se hundem em desesperação, se põem muito nerviosos e não conseguem e não logram raciocinar, pensar. Pero há aqueles que, por la graça de Deus, logram administrar a tensão e buscam ajuda, buscam uma solução. Lázaro estava enfermo. As hermanas mandaram avisar a Jesus. Elas fizeram o correto. Elas sabiam que Jesus podia evitar a morte de seu irmão, versículo 21. E Maria disse a Jesus: Senhor, se hubieses, e Marta, desculpa, estado aqui, meu irmão não habría muerto. Depois Maria repite o mesmo. Ou seja, elas creiam no poder de Jesus. Acá se hace necessário ter presente que Jesus estava em Betabara. Esta cidade é mencionada no capítulo 1. É a região onde Juan Bautista bautizava. Se você se fija, no capítulo 10, versículo 40, o texto menciona, e se foi de novo, ou seja, Jesus se foi de novo ao outro lado do Jordão, ao lugar onde primeiro havia estado bautizando Juan, e se quedou allí. É decir, e aí se você busca no mesmo evangelho, no capítulo 1, você perceberá que Jesus estava em Betabara, que dista a 30 quilômetros de Betânia, cidade de Lázaro. Então, Jesus estava em um local que distava 30 quilômetros de Betânia, em onde se encontrava Lázaro. Se o mensageiro enviado por Maria e Marta não se detuve no caminho, o que é provável, porque Lázaro padecia, o mensageiro demorou um dia para reunir-se com Jesus, a quem certamente disse o que se lhe solicitou: el que amas está enfermo. Tras saber da enfermidade de Lázaro, Jesus se quedou 2 dias mais no lugar em qual estava. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, se quedou 2 dias mais no lugar onde estava. Antes de partir hacia Betânia, Jesus já sabia que Lázaro estava sem vida. Versículo 11. Dicho isto, les dijo depois: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas vou para despertar-lhe. E depois Jesus confirma, aclara: Lázaro ha muerto, versículo 14. Sumando o dia de viagem que Jesus gastou, desde Betabara hasta Betânia, podemos entender por que Lázaro levava 4 dias morto, quando o Senhor se reuniu com Maria e Marta. É dizer, quando Jesus se juntou, quando Jesus chegou a Betânia, é por isso que levava 4 dias que Lázaro se encontrava morto. Hermanos, por que Jesus se demorou tanto em Betebara? Se Jesus amava Lázaro, se Jesus amava a Marta e a Maria, por que traz ser informado que Lázaro estava enfermo, Jesus se demorou tanto? Porque o tempo de Deus não coincide com o nosso. Versículos 14 e 15. Então Jesus lhes deu claramente: Lázaro ha muerto, e me alegro por vosotros de não haver estado allí, para que creas, mas vamos a ele. Tomás, pobrecito, como nós outros, además de escéptico, cuesta entender as coisas. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo,
a sus condiscípulos, vamos também nós outros para que moramos com ele. Não entendeu Tomás a que se referia Jesus? Segunda pergunta, por que Jesus não sanou a Lázaro à distância, como isso com o hijo de Jairo? E no capítulo 4 deste mesmo evangelho, lemos, el oficial del rei le dijo, Senhor, desciende antes que mi hijo muera. Jesus le dijo, ve, tu hijo vive. E el hombre creyó la palabra que Jesus le dijo e se foi. Quando já ele descendia, seus siervos salieron a recibirle e lhe dieron nuevas, dizendo, tu hijo vive. Por quê? Então, por que Jesus não sanou a Lázaro à distância? Como isso? Em relação ao hijo de Jairo. Para manifestar a glória de Deus. Porque a maneira como Deus trabalha em minha vida não é a mesma através da qual Ele trabalha em tu vida. Deus não está obrigado, o Senhor não está obrigado sempre a cumprir a mesma agenda com nós outros. Deus é o Senhor do tempo, das circunstâncias. Às vezes Ele sana através dos remédios, dos médicos. Às vezes sana de maneira direta, sem a intervenção humana, tem poder para hacerlo. E se quer, Ele lo hace. E a ver, lo hace. E sabemos, há casos de pessoas que são curadas, sanadas, que os médicos não têm explicação. E jamais lo tendrán. Às vezes Deus ressuscita, às vezes Deus permite que a pessoa falleça. Deus é soberano, meus irmãos. Jesus usa nosso sofrimento para glorificar o Padre Celestial. Hoje também devemos dizer, Jesus, el que amas está com câncer, el que amas está sem trabalho, la que tu amas enfrenta uma crise no matrimônio, la congregação em la qual tus ovejas se reúnem necessita tu guia, agora mais que nunca. Jesus, esta família necessita de restauração. Senhor, convierte mi hijo. Tómalo novamente em tus braços. Hoje podemos dizer, Senhor, opera milagre em nossa vida. Senhor, nossa causa é impossível, pero tu tienes todo o poder em tus manos. Tu eres, Senhor, a ressurreição e a vida. O sofrimento nos permite aprender a depender do Senhor. Vocês sabem, na igreja é orado, e agradeço por isso. Minha mamá se encontra internada, já lleva mais de 2 semanas. Ha dado señales positivas, ha melhorado, pero su quadro, su situação continua, sigue delicada. E os nervios de minha irmã, eu creio que já não tem nervos, já se foram. E anteayer nos comentava a minha irmã que, minha irmã comentava comigo e com minha irmã, porque minha irmã se turna com minha irmã, um se queda com nossa mamá na clínica e outro se queda com o papá. Que meu papá estava muito angustiado, com um apretão no coração e não lograva dormir. Estava com medo de dormir. Ou seja, ha sido um período de prova. Hermanos, nós hemos orado e pedido, Senhor, sana nossa madre. Pero, Senhor, ensina-nos a aceitar tu vontade. Se tu queres, ela será restaurada. Pero pode ser, Senhor, que tu não queiras restaurá-la,
devolver a ella a condição normal, pode ser que tu la tomes em tus braços. Pode ser que a ser parcialmente restaurada, não sabemos como se portará depois de esta lesión en el cerebro. Pero, mis hermanos, lo que quero acá destacar não são os detalhes relacionados a minha mamá, é o que Deus ha hecho em nossa vida durante este período de pouco mais de 2 semanas. Deus nos ha hecho orar mais. Deus nos ha hecho repensar a forma como nos comunicamos, a frequência de nossa comunicação. E meu papá, especialmente, meu papá que se convertiu há poucos anos, ele já ha dito coisas, ha declarado coisas, ha confessado coisas, que em 45 anos de matrimônio, jamais disse a minha mamá. Ha expressado um sentimento por minha mamá, que mientras estuvo 45 anos com ela, jamais lo expressou ou manifestou. Em resumo, o Senhor está trabalhando, está operando um milagre. O tempo do Senhor não coincide com o nosso. A nós outros corresponde, Senhor, ajuda-nos a aceitar tu vontade, aumenta-nos a fé. Finalmente, há outras lições que quedarão para outro dia. Para terminar, hoje vimos sobre a importância das relações e o que fazer ante o sofrimento, buscar Jesus, esperar em Jesus, obedecer a Jesus. Lázaro foi ressuscitado, pero Lázaro volvió a morir. Se foi. Pero o Senhor salvou a Lázaro. E Lázaro vivirá eternamente. Está na presença de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. El que crê em Ele, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos e hermanas, a ressurreição de Lázaro produjo conversão. Muitos creyeron em Jesus. Há 2 ideias que atravessam, que estão muito presentes neste capítulo, que se repetem. Depois, em casa, vocês podem confirmar. Tem que ver com crença, com crer. Muitos creyeron, e com glória de Deus. A ressurreição de Lázaro foi para manifestar a glória de Deus. O sofrimento no hogar desta família de Betânia foi para manifestar a glória de Deus. Estas 2 ideias, crer, confiar, depender do Senhor e glória de Deus, estão muito presentes neste capítulo. Muitos creyeron e foram conduzidos a Jesus através da experiência do sofrimento deste hogar em Betânia. Pero outros se levantaram em contra de Jesus e acordaram quitar-lhe a vida. Ante o Senhor, podemos dizer: Senhor, hace um milagre em minha vida. Transforma meu coração de pedra em coração de carne. Senhor, convierte minha persona. Eu não tenho salvação, eu não tenho solução para mim mesmo, pero tu la tienes. Hoje é o tempo. Veni a mim todos que estão cansados e sobrecargados, afirma Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Amém. Amém.